Agir por fé não significa que tudo dá certo, meu irmão. Eu já orei por pessoas que morreram, mas eu orei com fé. Agir por fé não significa que tudo vai dar certo. Nós vamos passar por situações. Eu comprei a companhia 1 ano e 6 meses. Eu fiquei 1 ano e 8 meses sem tirar um salário, porque tudo que ganhava era para investir na companhia. Ou seja, passei o tempo de situação. Agir por fé não significa que Deus vai fazer o teu caminho fácil. Agir por fé é tomada de risco. Diga comigo, risco. Nós temos que aprender a tomar risco. E fé, pastor, eu tenho uma fé, e eu oro a Deus, e eu não vejo os milagres acontecerem. Porque o nível de fé e o nível de unção tem que estar balanceado. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Às vezes a fé está aqui, ó, mas a unção está aqui. E às vezes a unção está aqui, mas a fé está aqui. E se você não tiver um balanço da fé com a unção, porque nós temos 3 pontos: fé, unção e glória de Deus. Diga comigo: fé, unção, glória de Deus. Através da minha vida, da fé e da unção na minha vida, Deus pode curar uma pessoa. Através da fé e da unção na minha vida, Deus traz multiplicações, riquezas, e assim vai. Mas a minha fé, ela tem que caminhar com a minha unção. Eu recebi uma porção do Senhor, agora eu vou galgar por mais, agora eu vou dar passo por mais, agora eu vou levantar mais, agora eu vou dar pulo para alcançar mais. Eu não posso continuar com a mesma fé. Mas pastor, e a unção? Vamos para a palavra. Unção, 1 João capítulo 2, versículo 20. 1 João capítulo 2, versículo 20. Vamos pegar aqui. Está lá. E vós tendes a unção do santo, e sabeis? Diga, eu tenho unção. Deus te deu uma porção de fé, e Deus te deu uma porção de unção. O crente mais novo que chegar aqui hoje, aceitar Jesus, aliás, eu tenho um testemunho disso. Fui fazer uma cruzada numa igreja americana, e Deus começou a curar um monte de pessoas. E nisso um rapaz, Richard, aceitou Jesus. E uma moça tinha saído da tenda porque ela não acreditou nos milagres. Quando ela viu muitos milagres acontecendo, pessoas cegas sendo curadas, surdo ouvindo, milagres acontecendo, ela voltou correndo e ela disse: pastor, eu tenho 20 anos de crente, e o meu tornozelo ele virou, e o meu pé torto, eu vi esses milagres, ora por mim. Eu falei: me desculpa, mas a sessão dos milagres já acabou. Que ela tinha saído, né? Eu falei: a sessão dos milagres acabou, você saiu. Não, pastor, ora por mim, pastor, não me deixe, pastor. Eu falei: espera aí um pouquinho, vocês estão entendendo errado. Não é uma pessoa, não é uma pessoa. A Bíblia diz: quem crê, todo aquele que crê, tem gente que crê aqui não, todo aquele que crê, sinais e maravilhas vão seguir todos aqueles que creem. Não é alguns, são todos. Se eu creio, eu estou dentro. E quando você vai para o original do grego, você vai para o original do crer, e você vê o que significa essa palavra não significa crer, porque crer tem uma porcentagem de dúvida. Eu creio que essa parede é cinza. Eu creio que o meu carro lá fora, não. Eu sei que essa parede é cinza. Eu creio que Jesus vai voltar, eu sei que Ele vai voltar. Eu creio que eu fui curado, eu sei que eu fui curado. Eu creio que eu vou prosperar, eu sei que eu vou prosperar. Então, traduzindo esse versículo, aqueles que sabem, os sinais vão acompanhar. Os sinais e as maravilhas vão acompanhar. Os sinais e as maravilhas vão acompanhar. E essa mensagem de hoje é para treinar, e nós vamos sair daqui fazendo milagres para a honra e a glória e o poder do Todo-Poderoso. Nós fomos chamados para caminhar no sobrenatural. Deus está nos esperando. Deus está nos esperando. Quando nós definimos sobre como carregar a unção e a fé. Sabe o que acontece, amados? O maior inimigo de quando nós começamos a galgar posições mais altas é o orgulho.
Então, o Espírito Santo me direcionou a contar um testemunho para vocês. Quando eu entrei para esse ministério, o apóstolo estava vindo para o Silas Malafaia, para ministrar no Silas Malafaia. E Deus me deu uma graça com ele. Primeiro dia que eu estou conversando com ele, a igreja nossa era pequena. Eu já havia aplicado para cobertura 2 vezes, não havia recebido. Um irmão foi e contou: pastor, o senhor viu os testemunhos desse rapaz? E ele falou assim: não, ele já está na cobertura. Aí me chamaram, eu falei: apóstolo, obrigado por me receber. Ele disse assim: você já está na cobertura? Porque ele me via sempre na cobertura. Eu digo: ó, eu estou no meu espírito, o senhor não me recebeu ainda, mas eu já estou, não importa. O senhor não recebendo não, eu estou aqui embaixo. E ele automaticamente me colocou, me trouxe a esposa, e pediu para mim, minha esposa, e nós viemos e fomos recebidos. Ao meu lado foi recebido um camarada com mais de 200 mil pessoas. Líder de mais de 200 mil pessoas. E eu ali pequenininho no meio, fui recebido. Um mês depois, o apóstolo me deu o telefone dele. E um mês depois, aquele tratamento, amados, é com todos da mesma forma, sabe? Não é grande, pequeno. O apóstolo é um carinho, um amor. O jeito dele é sempre assim. E só fala em almas. O tempo todo. A gente está no gym fazendo ginástica e ele fala: Igor, que Deus te mostrou para o serviço agora de domingo. E ele então me chama e fala assim: Igor, sabe que eu estou indo ao Brasil? Eu falei: sim, apóstolo, eu sei. Te quero comigo. E o apóstolo é assim: eu te quero comigo e você dá jeito. Tem dinheiro, não tem? Te vira. E eu falei: ok, eu vou. Tinha recebido o green card já. Eu digo: vamos lá, vamos lá. Eu falei que o green card era para missão, então vamos. E ele me manda uma mensagem, e eu digo assim: com quem que eu tenho que falar? E ele me manda uma mensagem: fala com o William. Diga: William. O William é o pitbull. Falei para o William, quero entrar na viagem do Brasil. Ele disse: muito tarde, você tinha que ter falado comigo 2 meses atrás. Eu digo: mas eu só fiquei sabendo agora. Ele falou: então você vai na próxima, nessa você não vai. Eu falei: mas o apóstolo falou para mim ir. Ele falou: o apóstolo falou para mim, para você ir? Eu falei: sim. Ele falou: e quem? Eu vou perguntar para o apóstolo. Eu falei: não, peraí, eu te mando o printer. Ele falou: como? Eu falei: eu te mando o printer. Ele falou: como? Eu falei: eu mando o printer da nossa conversa. Ele falou: o apóstolo tem teu número? Tem. Ok, manda para mim. E eu mandei o printer para ele. Inocente todo, meu Deus do céu. Mandei o print da mensagem. E ele então disse: ok, incluiu na viagem. Eu vim para o Rio de Janeiro. E uma semana antes, lembra da cruzada que eu falei, americana, que eu fui ministrar? E Deus curou tantas pessoas, e o Richard acertou. Não terminei. O Richard acertou, a moça veio e falou: não, já terminou a sessão de milagres. Aí eu falei: gente, não é eu, é nós, é quem crê. Eu digo: qual é o crente mais novo aqui? O Richard tinha acabado de aceitar Jesus. Cheio de coisa, tinha tirado as correntes dele. Richard, vem cá, você vai orar por esse milagre. E o Richard ajoelhou no pezinho dela e falou: como que ora? E eu fui falando as palavras, ele foi orando, o pezinho dela foi endireitando.